Quando falamos de batalha do autismo, nos colocamos entre um diálogo de saberes tocados pela mesma causa, o autismo. Suas origens e seus tratamentos buscam transmitir que a psicanálise não é uma ciência baseada em evidências, mas um saber sobre a subjetividade humana. Falamos também que a psicanálise pode contribuir para o tratamento de autismo de uma forma própria, de que ela pode compor um leque de possibilidades terapêuticas junto com inúmeras outras. A psicanálise considera fundamental o aporte de muitas linhas de pesquisas, tais como genética, neurologia e psiquiatria. No entanto, o seu conceito de autismo é baseado em elementos tanto comuns aos demais saberes quanto a si próprio, e que balizam a nossa intervenção clínica e as nossas premissas investigativas. Vou basear em uma posição frente ao autismo nos pressupostos de Freud e Lacan e nas supostas experiências clínicas com os autistas, ok? A psicanálise de orientação lacaniana tem trabalhado com a hipótese do autismo como uma estrutura psíquica, um quadro estrutural. Isso quer dizer explicitamente que, para nós, o autismo ele não é uma doença e nenhuma deficiência, mas uma forma de estar no mundo, assim como as demais estruturas clínicas como perversão, psicose e neurose. A psicanálise recusa a ideia de normalidade e considera o homem normal uma ficção estatística. Se não é uma doença, não temos que buscar uma cura, e sim um tratamento ou vários. Tratar não é a mesma coisa que curar. Curar é buscar eliminar uma doença e tratar é oferecer melhores condições de vida, mesmo subjetivas. Consideramos também o autismo um espectro do qual encontramos diversos graus que variam desde leve, moderado e grave. E é preciso considerar que os autistas têm dificuldades importantes em lidar com o mundo, seja no sentido amplo ou estrito, e suas famílias estão completamente envolvidas nessa dificuldade, sobretudo em lidar com essa criança que se apresenta distante de suas expectativas e ideais. São crianças que precisam de ajuda para saírem de seus mundos fechados e encontrar solução própria para estabelecer algum nível de relação com o exterior. É uma forma de se colocarem nos laços sociais e de expressarem o mais intenso da angústia humana. Uma angústia irracional entorpece o sujeito autista e modula todos os seus laços. Seja qual for a origem ou a causa do autismo, genética, psiquiátrica, neurológica, alimentar ou ambiental, a criança, adolescente ou adulto autista exigem que deles cuidemos. A psicanálise se apresenta à cena com uma proposta clara: levar em conta as subjetividades dos autistas e tomá-las em tratamento uma a uma. Isso faz bastante diferença quanto ao resultado que podem apresentar. A psicanálise propõe uma forma de compreender o funcionamento autista, tanto afetivamente quanto cognitivamente. Compreender um pouco o funcionamento em alguns casos possibilita o apaziguamento e pode ajudá-los em uma mudança subjetiva. Somente com uma mudança efetiva na subjetividade, acreditamos ser possível um avanço cognitivo real, pois o método de aprendizagem se detém ao limite traçado pelo ideal social e pelas expectativas a serem correspondidas ou não por quem se submetem a estes. A proposta da psicanálise implica exatamente na inversão dessa lógica. O que se tem de aproveitar do ensinado parte das possibilidades de cada sujeito. E é aí que temos lugar, escutando-os. A psicanálise leva em conta a relação do autista com os objetos, seus duplos, com seus interesses específicos, com a linguagem, com o pensamento e imagens, além de extrair de inúmeras apresentações clínicas aquilo que há de constante na estrutura autística. A forma como o autista se coloca na linguagem é absolutamente singular a essa estrutura. Para a psicanálise, há duas formas de uma criança entrar na linguagem, e isso vale para todos nós, ou seja, pela via do significante. Quer dizer, fazer uma báscula entre o som e o sentido, constituindo um tecido linguístico cheio de vazios e ambiguidade, como uma rede que nos permite lidar com humores e ironias e a dispor de figuras linguísticas como a metáfora e a metonímia, ou pela via do signo, uma forma sonora estritamente ligada a uma imagem referente a uma origem visual, tátil, gustativa ou olfativa. Essa forma sonora pode ser, por exemplo, uma palavra, uma frase, um balbúzio de uma linguagem, um fonema, um número. O balbúzio é o que se diz ao bebê em relação intrínseca. A linguagem materna se transmite no berço junto aos primeiros elementos dos laços afetivos, como alegrias, demandas, dores. Por outro lado, os bebês balbuziam suas primitivas interpretações e repetições de sons ouvidos desse vai e vem carregado de histórias
como uma transmissão de valores transgeracionais. Estudiosos linguistas enfatizam que o balbúzio carrega os traços da linguagem materna. E assim começa o laço social. Dessa maneira, cada um de nós se localiza em sua história familiar. A aquisição da linguagem comporta uma diferença radical quando é decorrente do atravessamento dos afetos e de quando é feito intelectualmente apartado da carga afetiva. E a obtenção da linguagem pelo bebê autista se dá pelas experiências sensitivas, ou seja, gustativas, olfativas, visual, auditiva e pelo intelecto, do aprendizado e não pela vivência, porque ele não utiliza da voz e do olhar para se comunicar. E a obtenção da linguagem pela via do signo tende a generalizar o aprendizado e a cristalizá-lo em imagens, o que dificulta imensamente na formação de conceitos simbólicos, porque não basculam no hiato do não sentir. Para o autista, o mundo ideal seria imutável, regrado rigidamente, e as palavras, cada uma teria um só sentido. No entanto, não se pode dizer que o autista não está na linguagem. Ele está e faz uso dela. Alguns tampam os ouvidos para barrar a invasão da linguagem, outros a ecoam em um gozo reverberante. Muitos também são capazes de, após anos de mutismo, proferirem frases absolutamente bem elaboradas e coerentes, perfeitamente cabíveis ao contexto, e logo depois mergulharem em seu silêncio. Alguns sinais precoces de autismo são praticamente consenso entre nós e alguns são constantes em vários tipos de autismo. A ausência do olhar e a falta de atenção conjunta, como por exemplo, uma criança que pode indicar com o dedo um objeto que não está olhando, e a resistência radical em ceder a voz e os excrementos, que junto com os alimentos não são colocadas na relação demanda-desejo na interação com quem deles cuidam. A psicanálise toma esses elementos como objetos fundamentais do estabelecimento da relação entre a criança e o mundo. Sem esses objetos como o olhar, voz, excrementos e alimentos, não podemos sequer pensar em uma estrutura da subjetividade. Mas a voz, ela tem um lugar especial no autismo. Grande número de autistas permanece mudo por toda uma vida, o que não significa absolutamente que seu mundo interno não seja rico, cheio de pensamentos desorganizados, mas riquíssimo. Para alguns autistas, ceder à voz é como uma mutilação. Sofrem como se o seu cérebro estivesse sendo esvaziado. Existem muitos conflitos de diagnóstico entre inibição e autismo. Existem muitas crianças inibidas que chegam até a ser diagnosticadas com autismo leve devido a apresentarem um comportamento de reclusão. Nenhum diagnóstico equivocado é sem consequências graves. A psicanálise em sua tarefa se coloca à escuta para reconhecer os sinais que os autistas emitem em suas tentativas de se comunicar e trazer um pouco de alívio em suas angústias. Para a psicanálise, o autista é sempre um sujeito que nos surpreende com o saber próprio, porque o saber sobre ele está nele, não sendo um indivíduo a ser treinado sem qualquer subjetividade. Se você gostou desse vídeo de hoje, dê seu like, se inscreva no canal, compartilhe. Vou estar à disposição de vocês para dúvidas e perguntas e te aguardo no próximo vídeo, tá bom? Até mais!